João 4:46. A cura do filho de um oficial. É o título da mensagem. Foi então outra vez a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que ele descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Então Jesus disse-lhe: se não vistes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhe, pois, a que hora começara a melhorar ao que lhe disseram, onde a hora 7ª a febre o deixou. Recomeçou, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esta a segunda vez Jesus, ao voltar da Judéia para a Galileia, ali operou sinais. Amém, irmãos? Ali, irmãos, aquele homem, ele estava com o seu filho enfermo. Aquele oficial, ele precisava de uma resposta vindo da parte de Deus. E era um oficial do rei. E quando, então, foi então outra vez a Canaã da Galileia. Da água fizeram vinho. Irmãos, Deus, nós é ilimitado, mas para Deus não há limites. Não tem nada que Deus não possa fazer, amados. Não tem milagre, não tem nada que Deus não possa resolver. Este homem aqui, quando ele viu Jesus, ele clamou, ele pediu para Jesus, para que Jesus curasse o filho dele. Creio eu, irmãos, que aquele homem, ele já não sabia mais o que fazer. Mas a hora daquele filho dele chegou. A hora dele chegou. Foi quando Jesus estava passando. Então ele rogou-lhe Jesus, para que Jesus curasse o filho dele, que o filho dele já estava à morte. Então, irmãos, aquele povo
já não acreditava mais nos milagres de Jesus. Mas aquele homem, ele esperou Jesus a vir a passar ali naquele lugar. Então foi o segundo sinais, o segundo milagre de Jesus. Então, quantas das vezes, creio eu, que aquele homem, ele já não tinha mais, irmãos, ele já não tinha mais o que falar, o que pedir, vendo o filho ali enfermo. Então, o que ele precisava? Ele precisava de um milagre de Deus, porque o filho dele já estava morto. É o que a palavra de Deus aqui, ela relata. Mas Jesus disse para aquele homem, respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Irmãos, quantas vezes nós pedimos algo para Deus, nós entregamos algo nas mãos de Deus, até nós cremos, mas o negócio vai arrochando, o negócio vai ficando meio espremido, nós questionamos a Deus. Irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que traz tudo para nós. A resposta nossa, tudo que nós precisamos, está dentro da palavra de Deus. E Deus, Ele transformou a água em vinho. O que Deus não pode fazer? Ele pode todas as coisas. Mas desde o momento que nós crermos no poder que há no nome do Senhor Jesus. Esse homem, ele acreditou, esse homem, ele creu. Há tempos, creio eu, irmão, que ele estava ali por tempos esperando que Jesus voltasse ali, passasse por ali, para operar o milagre no filho dele. Então, quantas das vezes nós entregamos, nós pedindo algo para Deus, mas às vezes, é como o pastor Ricardo disse, nós não temos paciência de esperar. Nós queremos as coisas no nosso tempo. E não é dessa forma. As coisas, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E tudo que nós pedimos e confiar e acreditar na palavra de Deus, irmãos, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. É tudo dEle, é tudo dEle. Então, este homem, ele poderia ter desistido, mas não, ele esperou, ele acreditou, ele creu, ele sabia, ele confiou que Jesus, ele ia fazer um milagre no filho dele. Ele ia fazer um milagre no filho dele. Então, aqui no 41, e muitos mais creram por causa da palavra dele. Então, eu creio que muitas pessoas viu ali o milagre de Jesus, viu o poder de Deus ali sobre a vida daquele homem, e começaram a crer.
E começaram a acreditar nos milagres, nos sinais. Porque, irmãos, não tem como nós ficar numa igreja, no ministério, na presença de Deus, e a nossa vida ficar do mesmo jeito, nossa família é um projeto de Deus. Então, mas nós temos que ter fé, nós temos que crer nas promessas de Deus. Deus vai entregar para nós, Deus vai fazer na nossa vida, Deus vai fazer no nosso ministério, conforme a nossa fé. Conforme a nossa fé. Se nós pensarmos pequeno, Deus também vai fazer pequeno. Se nós pensarmos grande, Deus vai fazer grande na nossa vida. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E ali, irmãos, quando Jesus, Ele disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, completar a sua obra. Irmãos, nós precisamos ter anseio da presença do Senhor, da presença de Deus. Nós precisamos ter anseio dessa presença de Deus. Nós precisamos ter uma preparação na presença de Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus, para que nós possamos crer, acreditar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. A palavra dele disse que antes que nós abra a nossa boca, Ele já sabe o que queremos. Olha quanto que esse Deus é maravilhoso, quanto que esse Deus nos ama. Irmãos, às vezes, tem pessoas que têm chegado até a nós e falado para nós, mas você está sonhando em ter isso? Você está sonhando em fazer isso? Mas você não tem leitura, mas você não tem isso, você não tem dinheiro. Irmãos, quando Deus quer fazer na nossa vida, Ele usa alguém. Ele providencia tudo para nossas vidas. Ele dá, irmãos, tudo que nós precisamos. Então, irmãos, Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que restaura. Então, nessa noite aqui, Deus está curando, Deus está libertando. Deus está alcançando pessoa nessa live, que não está aqui, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus está levando a cura, a libertação, a salvação para as famílias. Então aqui, irmã, esse homem, ele creu, eu creio que esse homem, irmãs, ele colocou a fé que havia dentro do coração dele. Ele colocou a fé que havia dentro do coração dele. E esperou Jesus, ele esperou Jesus passar por ali. Ele esperou Jesus passar por ali. E ali, irmãs, Jesus, quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que dissesse e que curasse o seu filho, o que estava morto. Às vezes, irmãs, nós não estamos enfermas na carne, mas nós estamos mortos espiritualmente. Nós temos que vigiar.
Nós temos que vigiar, porque às vezes a morte espiritual pode pegar as nossas vidas. Às vezes nós podemos ficar morto espiritual. Às vezes nós passamos a não mais acreditar nos sinais, nas maravilhas que Jesus pode fazer na nossa vida. Então Jesus disse: não virdes sinais e prodígio, de modo algum crereis. Então, como que nós podemos servir a Deus se nós não crermos, se nós não acreditarmos que Deus é um Deus de milagre, é um Deus que pode todas as coisas? Como que pode nós ficar no ministério e não crer nos sinais, nas maravilhas que Jesus pode fazer, que Jesus pode operar? Que adianta? Então nós temos que crer, nós temos que colocar o nosso coração, que Jesus, Ele pode todas as coisas, Ele pode restaurar nossa família, Ele pode alcançar os perdidos, Ele pode alcançar essas pessoas que um dia estavam no nosso meio, hoje já não está mais. Ele pode todas as coisas, minhas amadas e meus amados. Então, somente crer, nós temos que crer. Deus fala: crê em mim e verás a minha glória. Nós temos que crer, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter mais fé em Deus, acreditar mais no poder de Deus, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós temos que crer mais, irmãos. Irmãos, está difícil, mas crê. Eu creio que Deus vai entrar com providência, eu creio que Deus vai dar a cura, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai trazer a solução. Eu creio. Irmãos, então é nesta hora que aquele homem, ele pôde se alegrar, porque ele viu, ele creu, ele contemplou a majestade, a grandeza desse Deus. Ele pôde contemplar a maravilha que Deus fez na vida do filho dele. Então hoje nós podemos contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós podemos contemplar tudo que Deus entregou para nós, irmãos. Tudo que Deus faz na nossa vida, é um milagre de Deus. A nossa vida é um milagre. Só de nós levantarmos todas as manhãs é um milagre de Deus, irmãos. Quantas pessoas que nem se levantam de uma cama. E às vezes nós ainda reclamamos. Então, aqui, Deus, Ele está disciplinando cada um de nós essa noite, que é para nós crermos nele, nas maravilhas, nos milagres dele, no operar dele. Então, crê, irmãos. Por mais que a situação é difícil, mas nós temos que crer. É igual hoje, irmãs, eu ir lá no meu trabalho e a minha filha me ligando, me passando áudio: mãe, eu não estou aguentando, mãe, a minha pressão caiu, mãe, eu estou passando mal, eu estou com muita dor, mãe, me ajuda. Irmãos, eu estava lá no meu trabalho e minha filha, eu falei: Camille,
começa, nem precisa falar, porque eu sei que você está mal. Mas leva seu pensamento a Deus. Diga que você ama Ele. Diga que a sua vida é dele. Diga, Camille, que a sua vida não pertence a você, mas pertence a Ele. Que você vai ver que Ele vai entrar com providência e vai tocar aí, e essa dor vai cair por terra em nome de Jesus. Irmãos, então tem coisa que nós precisamos. Eu falo assim, irmãos, nós não podemos se acomodar, nós não podemos parar de orar, de ter uma intimidade com Deus. É isso que eu falo para minha filha. Nós não podemos parar de ter uma intimidade com Deus. Eu acabei de estar vindo para a igreja, a Raquel disse para mim, eu preciso muito falar com a senhora, eu preciso que a senhora venha aqui na minha casa. Eu não sei para quê, mas eu preciso ir lá na casa dela. Irmãos, nós precisamos crer no poder de Deus, nós precisamos pedir para Deus nos revestir do poder dEle. Descer com a graça dele sobre a nossa vida. Porque, irmãos, nós somos atalaia. Nós somos atalaia de Deus, do Senhor Jesus. Nós precisamos pedir que Deus nos reveste com o poder dele. Porque nós não sabemos a hora, o dia da volta de Jesus. Por isso que nós precisamos ficar preparada. Nós precisamos se encher de Deus. Nós não sabemos a hora que Deus vai nos usar. Talvez você está indo pela rua, quando vê, Deus te pega ali. E se você não estiver preparada, e aí? Então, por isso que nós temos que crer no poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos crer neste Deus poderoso, neste Deus que tudo pode, que tudo faz. Nós precisamos crer que esse Deus é maravilhoso, esse Deus tem cuidado de nós, irmãos. Esse Deus tem visto as nossas aflições, Ele tem visto a aflição desse povo. Quantas pessoas que estão aí, irmãos, preocupado, com medo, com síndrome do pânico, com depressão. Mas por quê? Se você chegar para essas pessoas e perguntar, você crê em Deus? É claro que eles vão falar que crê. Eles vão falar que crê. Mas, irmãos, nós temos que se dobrar o nosso joelho só diante do Pai Todo-Poderoso. Então, eles vão dizer que crê, porque eles não vão ter outra coisa a que falar. Mas Deus, irmãos, nessa noite, como Ele transformou essa água em vinho, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos moldar. Ele quer nos converter cada dia dos nossos maus caminhos. Precisamos pedir a misericórdia dEle todo dia. Precisamos pedir a graça dEle sobre a nossa vida, porque se não fosse pela infinita misericórdia dEle, nós já seríamos consumidos, irmãos. Nós já não estaríamos mais aqui. Mas a misericórdia dEle é grande sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida. Então, esse oficial, ele rogou ao Senhor: e antes que meu filho morra, não podemos deixar a nossa fé esfriar.
Não podemos morrer espiritualmente. Não podemos morrer espiritualmente. Temos que pedir a Deus. Deus nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a te obedecer, a andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade. Tira de nós todo eu, tira de nós toda arrogância, tira de nós toda soberba, tira de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém de ti. Precisamos, irmãos, estar preparados, porque a volta de Jesus está perto, estão perto. E Jesus vão pegar muitas pessoas de surpresa. Irmãos, e não queremos estar despreparados. Queremos estar preparados para ir para a glória com nosso Pai. Então precisamos pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda, eu quero ser melhor, eu quero melhorar. O que eu preciso melhorar, Pai? Me mostra, Pai, o que eu preciso melhorar. O que eu preciso consertar, Pai? O que eu preciso deixar, que eu estou fazendo de errado, que eu preciso deixar, Pai? Ele vai nos mostrar. Por isso que nós precisamos ter uma intimidade a mais, ser transparente diante de Deus. Ser transparente diante de Deus. Pedir a Deus, pedir ajuda para Deus. Porque Deus, a todo momento, irmãos, Ele nunca está com ouvidos tapados, nem os olhos fechados para que não possa nos ouvir. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe, irmãos, quantas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, quantas maravilhas que Deus tem operado na nossa vida. E nós temos que ser gratos por isso, nós temos que ser agradecidos por isso, pelas maravilhas, pelos milagres que Deus tem operado nas nossas vidas. E muito mais Deus tem a fazer na nossa vida. Basta nós acreditarmos, basta nós crermos, em nome de Jesus, que Deus, Ele é poderoso para fazer, Ele é maravilhoso para fazer, como Ele curou esse filho desse homem. Ele, essa noite, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo libertação, restauração, Ele está fazendo maravilha no meio de nós, no meio desse povo que tem colocado a planta dos pés, aqui dentro dessa congregação, meus irmãos. Ele está fazendo maravilhas, mas para isso nós temos que crer, nós temos que crer. E nós temos, irmãos, que procurar de ficar perto pessoas que têm uma mente aberta, pessoas que têm fé, pessoas que crê, pessoas que falam palavras positivas, pessoas que não te jogam para baixo, pessoas que não matam seu sonho. Quantas pessoas que às vezes têm matado seus sonhos? Talvez você está sonhando em ter algo da parte de Deus, e chega alguém e joga um balde de água fria, mata seus sonhos. Foge dessas pessoas, irmãos. Foge dessas pessoas. Procura ficar no meio de pessoas de Deus, pessoas que falam a mesma língua sua, tem a mesma fé que a sua, que profere a mesma palavra de Deus como você. É isso. Não fica perto de pessoas que só pensam em derrota.
Pessoas que não crêem que Deus é o Deus do impossível. Deus quer realizar coisas grandes nas nossas vidas, nesse ministério. É o que eu tenho pedido para Deus, irmãos. Se alguma pessoa no meio de nós, que não tem a mesma fé, que não está concluindo a mesma fé que nós, irmãos, que Deus venha remover. Porque esse ministério, irmãos, é de Deus. Esse ministério é de Deus, não é do homem. E esse ministério vai crescer. Vai crescer em nome do Senhor Jesus. Deus vai enviar pessoas aqui, Deus vai capacitar pessoas para estar aqui no meio de nós, pessoas na mesma fé que nós, pessoa que pensa como nós, pessoa que crê na palavra de Deus como nós cremos. Porque, irmãos, não há outro Deus além desse Deus que nós cremos. É esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Então nós temos que crer, nós temos que pedir a misericórdia dEle, nós temos que crer nele, nós temos que saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não importa o que nós estamos enfrentando, não importa esse vento ao contrário que veio aí, mas nós temos que crer que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem guardado a nossa casa, Deus tem guardado a nossa vida, Deus tem guardado os nossos caminhos, Deus tem guardado, irmãos, tudo que é nosso. Então nós temos que crer, nós temos que acreditar. Talvez você entrou aqui hoje desacreditado. Talvez você entrou aqui com o coração entristecido. Talvez você entrou aqui hoje pensando que nada não vai dar certo. Não, irmãos. Deus é Deus que ressuscita o morto. Como Deus ressuscitou a Lázaro. Como Deus curou esse filho desse oficial aqui, irmãos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vitória, a tua bênção que você tanto tem almejado, você tanto tem pedido. E às vezes, irmãos, você lá na frente, pelos seus olhos carnais, você está enxergando, está muito difícil, mas começa a olhar pelos olhos da fé. Começa a olhar pelos olhos da fé. Começa a olhar, irmãos. Começa a olhar pelos olhos da fé. Eu já vejo acontecer. Eu já vejo acontecer esse sonho que eu tanto tenho sonhado. Eu já vejo que Deus já está realizando esse sonho. Começa a ver dessa forma. Não deixe, irmãos, nada matar os seus sonhos. Nada abalar a nossa fé. A nossa fé. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que realiza sonhos, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.